Abra sua Bíblia aí na carta aos Filipenses, na epístola aos Filipenses, como você achar melhor, capítulo 4, estaremos fazendo leitura do versículo 10 ao versículo 13, amém? Carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, amém? Aleluia! Glória a Deus. Como vocês estão vendo, né, nós temos crianças na casa, então é preciso que auxiliares, diaconisas estejam atentas para cuidar deles, viu? Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: sei estar abatido, e sei também, no 10, aliás, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me Amém. Feche os seus olhos. Amados, nós estamos aqui nesta noite diante de um versículo muito conhecido pela igreja. Um versículo que é muito falado por nós. Um versículo que a gente vê até mesmo em estampas de camisetas. Um versículo que a gente vê muito também nos carros. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas versões vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa tremenda para as nossas vidas, um versículo abençoador, um versículo que traz uma determinação sobre as nossas vidas, que Cristo nos dá poder, Cristo nos abençoa com o seu poder. Mas o que será verdadeiramente que esse versículo quer dizer? Será que esse versículo é sobre eu poder conquistar todos os meus sonhos? Será que ele é sobre eu alcançar todos os meus objetivos? Será que ele é sobre nós podermos fazer tudo aquilo que queremos, que gostamos? Será que o versículo é sobre isso? E eu já começo lhe respondendo: não, o versículo ele não é sobre isso, o versículo ele nunca foi sobre isso, mas este versículo é sobre a força do Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver os dias difíceis, os embates da vida, as dificuldades, as circunstâncias que batem à nossa porta todos os dias, tentando dizer que não vamos conseguir, tentando até mesmo fazer com que nós venhamos desistir da caminhada com o Senhor. Este versículo é sobre andar em fé, porque o verdadeiro cristão, ele não anda por vistas, mas ele anda pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê que elas vão acontecer. Então este versículo, ele nunca será sobre nós conquistarmos o melhor carro, o melhor casamento, a melhor faculdade, os melhores amigos, os filhos mais obedientes, a melhor casa, o melhor emprego, mas este versículo é sobre a presença do Senhor nas nossas vidas, a dependência que nós precisamos ter somente em Cristo. Amém? Paulo, ele é o escritor
da carta aos Filipenses, ou seja, a cidade de Filipo. A igreja estava lá, havia sido aberta, havia sido erguida ali pelos apóstolos, e Paulo já havia feito uma visita a Filipo, e quando ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E quem está preso, igreja, não consegue ter alegria. Uma pessoa que ela está presa injustamente, a tendência dela é ser inconformada. A pessoa, quando está presa por ter feito algo bom para outra pessoa, geralmente se gera uma revolta dentro dela. Mas Paulo ele estava com os pés dele firmado na rocha que era Cristo. Paulo, ele era um homem que ele tinha intimidade com a palavra do Senhor. Ele é um homem que ele tinha entendimento de que ele havia sido escolhido por Deus para propagar o evangelho. Paulo, ele entendeu que ele poderia estar preso ali naquele momento, mas a presença do Senhor jamais faltaria sobre a vida dele, o poder do Senhor jamais faltaria sobre a vida dele, e que a prisão em que ele havia sido condenado era um propósito de Deus para crescimento da igreja e do ministério dele. Precisamos entender uma coisa, igreja: nem toda dificuldade, nem todo deserto, nem toda escassez nós temos que enfrentar com tristeza, com abatimento, porque o servo do Senhor, ele enfrenta as suas lutas, as suas adversidades, na alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Ah, pastora, mas como é que eu vou estar feliz, eu vou estar alegre se eu estou desempregado? Como é que eu vou estar feliz, alegre, se o esposo, se a esposa me deixou, os meus filhos estão na desobediência, na minha casa não há paz, tudo vai mal, tudo está embaraçado, tudo parece que está fora do lugar. Ei, meu querido, uma coisa é certa para a minha vida e para a sua vida: pode tudo estar fora do lugar, mas o cristão que ele permanece firme no Senhor, ele tem a certeza que no momento certo, na oportunidade certa, na hora marcada pelo Senhor, Deus vai pegar tudo que está fora do lugar e vai colocar no lugar. Então se alegre em meio a esta luta, se alegre em meio a esta escassez, porque Deus não perdeu o controle da tua história, Deus não perdeu o comando do barco no qual Jesus está. Aleluia. Então Paulo, ele escreve esta carta aos Filipenses. Primeiro porque ali em Filipos, na igreja de Filipos, na igreja dos Filipenses, estavam entrando alguns ensinamentos contrários ao evangelho. Se você for ler os capítulos anteriores, você vai entender isto. Algumas heresias estavam entrando. Então, a carta aos Filipenses, ela começa com uma exortação, com um pedido de Paulo pelo cuidado do evangelho. Ele pede aos seus discípulos que ali ficaram cuidando da igreja de Filipos, para que eles tivessem cuidado com o evangelho, para que eles tivessem cuidado com aqueles que já haviam aceitado a Jesus como Senhor de suas vidas. E então Paulo chega a um momento onde ele escreve acerca de gratidão. Pastora, mas eu não vi isso aí na carta de Filipenses, mas ela está aí e eu posso lhe mostrar. Paulo escreve sobre gratidão exatamente no versículo 10, quando ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O que é que Paulo fala aí neste momento? Paulo, ele acaba de receber uma oferta. A igreja de Filipos havia levantado uma oferta para abençoar Paulo. Paulo, ele vivia unicamente da fé,
ele vivia unicamente para servir ao Senhor, ele vivia unicamente para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Então a igreja de Filipenses, quando ela sabe que Paulo está preso em Roma, ela levanta uma oferta e manda para Paulo. É aí aonde Paulo diz: muito me regozijo no Senhor, me alegro, me contento, estou preso, estou em cadeias, estou em dificuldades, mas eu me alegro no Senhor, porque a igreja de Filipos se lembrou de mim, porque antes a igreja já havia se lembrado, mas não tinha tido a oportunidade de abençoar Paulo. Então por isso que ele diz aqui, mas não tinhas tido oportunidade. Agradecimento, coração contrito ao Senhor, coração agradecido. Precisamos, igreja, sermos agradecidos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias. Ei, veja uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer assim, que ainda quando nós éramos uma substância informe no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele formou os nossos ossos, Ele formou a nossa pele, Ele soprou o Espírito em nós, Ele permitiu que nós nascêssemos, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite, e tudo isso só aconteceu pelo fortalecimento do Senhor. E todos os dias nós temos recebido este fortalecimento. E eu já digo para você que no ano de 2026 o Senhor derramará sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida, porções obradas de fortalecimento, porque as provas virão, as lutas virão, as adversidades virão, mas você estará fortalecido no Senhor para vencer todas elas, para suportar todas elas. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece todos os dias. O Senhor nos dá sinais da sua existência todos os dias, do seu amor, do seu cuidado para conosco. Então aí Paulo, ele expressa a gratidão a Deus pela providência que chegou até a vida dele. Precisamos demonstrar esta gratidão ao Senhor todos os dias. E ele segue dizendo assim: não digo isto como por necessidade. Ele não disse isso à igreja de Filipos por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, um segredo que Deus colocou no coração de Paulo, e Paulo escreveu e deixou para nós. Precisamos, igreja do Senhor, praticar isso nas nossas vidas, porque em nosso meio nós temos o hábito de murmurar, de reclamar, de brigar, de blasfemar, não somente uns com os outros. Tem uns que brigam até mesmo com o próprio Deus. Tem muitos que colocam Deus contra a parede, como se Deus fosse menino, como se isso fosse algo que nós podemos fazer. Mas Paulo, ele escreveu assim: olha, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ou seja, se for abundância, eu estou alegre. Se for escassez, eu estou alegre, porque o Deus que me dá abundância é o mesmo que me fortalece para eu suportar o momento da escassez, é o mesmo que gera a provisão para as minhas necessidades. E este Deus é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Isso é uma coisa tremenda. Aprender a viver suportando e sendo grato ao Senhor. Isso é coisa de Deus.
Por isso o versículo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Os dias bons existem, mas nos dias maus o Senhor me fortalece para que eu possa suportá-los e para que eu possa vencê-los. Igreja, não é sobre a gente ganhar todas as competições, não é sobre nós sermos os favoritos para ocupar aquela vaga de emprego, aquela vaga do concurso, aquela vaga da faculdade. Mas é sobre, no momento que nós não alcançarmos, nós não conseguirmos conquistar a vaga de emprego, a vaga da faculdade, ganhar aquela competição, nós continuarmos alegres no Senhor, porque temos o entendimento que para tudo Deus tem um propósito. Aleluia. Então entenda, igreja, este ano de 2026, ele será um ano atípico. Isso aí é fato, está sendo anunciado aos 4 cantos da terra, está dentro da palavra do Senhor, e eu sei que assim como eu, você também tem planos, você também tem projetos. Mas uma coisa o Senhor nos fala nesta noite: não se entristeça, não se abata, não se desvie, não se deixe ser consumido pela dor, pelo constrangimento. Se a porta não se abrir, se o divórcio acontecer, se o luto bater a sua porta, se a enfermidade bater, se apresentar diante de você, porque o Senhor lhe dará a força para você suportar todas essas coisas e sair mais do que vencedor por meio do amor que Ele derrama sobre as nossas vidas. Nunca será sobre alcançarmos bens materiais, nunca será sobre alcançarmos os desejos do nosso coração, poder tudo naquele que me fortalece. Nunca será sobre sair por aí pecando, porque eu posso todas as coisas. A palavra do Senhor diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí eu vou sair por aí pecando, eu vou sair por aí blasfemando, eu vou sair por aí dodói de Deus. Ah, Deus não fez, então eu posso murmurar, eu posso reclamar. Deus está errado, porque a palavra dele diz que tudo aquilo que eu pedi Ele vai me dar, e eu pedi e eu orei e Ele não me deu. Ele entenda uma coisa: o não de Deus também é resposta de vitória para a minha vida e para a sua vida. Uma porta que se fecha também é resposta do Senhor para a nossa vida. Como eu falo muito aqui acerca do versículo 28 de Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, fortalecidos na sua palavra, para no momento que o Senhor nos disser não, para no momento das dificuldades, nós estarmos firmes e poder suportar e chegar do outro lado. Não é sobre conquistas extraordinárias, mas é sobre a suficiência de Cristo que opera nas nossas vidas, em todas as circunstâncias. Igreja, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, quando os nossos olhos estão focados no céu, o Senhor se manifestará como suficiente a nós em todas as circunstâncias. Amém? Precisamos ter a nossa fé firmada nisto. Precisamos ter contentamento em meio às crises. Queridos, nós nunca vivemos uma crise no país tão grande como nós estamos vivendo nos últimos 3 anos. Isso aí é fato, é gritante nos 4 cantos deste país e fora deste país. Mas nós, como cristãos,
Temos que entender o seguinte: a crise, ela vem, ela acontece, a escassez, ela vem, ela bate a nossa porta, a situação parece ter fugido completamente do nosso controle, mas o verdadeiro cristão, ele tem o entendimento de que tudo pode estar em crise, tudo pode estar fora do lugar, tudo pode estar em desgoverno, mas a vida dele, a história dele, a casa dele, está sob o comando do Senhor, está sobre o governo do Senhor, está sobre a provisão do Senhor, está escrito o teu nome no livro da vida, e o Senhor vai nos justificar, o Senhor vai abrir a porta no momento exato, o Senhor vai entrar com a providência, vai curar, vai sarar, vai salvar, vai libertar e vai transformar, porque Deus, Ele olha, Ele recebe os nossos posicionamentos, os nossos propósitos diante dele. É necessário que nós venhamos alinhar os nossos propósitos com o Senhor. Amém? O contexto em que essa carta ela foi escrita, o contexto em que Paulo escreveu esta carta, já é um contexto que nos fornece uma adversidade. Paulo estava preso, mas ele disse: eu me alegro no Senhor. Eu estou doente, mas eu me alegro no Senhor. Eu não estou conseguindo ver o que está por vir, mas eu me alegro no Senhor. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e dele são todas as coisas. Amém? O versículo 12, vamos ler novamente, ele vai dizer assim: sei estar abatido. Gente, a profundeza do que ele diz aqui: eu sei estar abatido. Sabe o que é? Está no meio da luta, está no meio da prova, está no meio da ventania, da adversidade, todo mundo está contra, é dardo inflamado do adversário, voando para todo lado para atingir, mas ele permanece firme, ele permanece com o rosto aformoseado pela presença do Senhor. Não se vê tristeza, não se vê agonia, não se vê desespero, não se vê angústia, não se vê aflição, não sai palavra de murmuração da boca, não sai palavra de reclamação da boca, mas sai adoração, mas sai louvor, mas sai gratidão. Então, você quer ser abençoado do ano de 2026, não importa a crise que chegou até você, adore, 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 exalte, engrandeça, derrame gratidão diante do Senhor, e a mão dele se moverá sobre a sua vida. Glória a Deus. Precisamos crer nisto, viu? E sei também ter abundância. Se nós formos estudar a história de Paulo, ele vinha de uma família rica. A família de Paulo tinha uma fábrica de construção de tendas. Não é isso, pastor? Uma fábrica de construção de tendas. A família de Paulo tinha. E Paulo, ele cresceu na abundância desta família. Ou seja, para que a gente possa entender o que é. A família de Paulo, ela era abençoada em todas as áreas. Nada faltava para Paulo. Não faltou o vestir, não faltou o calçar, não faltou o se alimentar, não faltou os bons estudos, não faltou os bons professores, não faltou os bons materiais de escola. Ou seja, Paulo, ele conhecia a riqueza e a abundância. É tanto que ele diz: eu sei ter abundância em toda maneira. Ou seja, Paulo, ele conhecia todas as formas de abundância, porque ele vinha de um berço de abundância. Ele vinha de um berço de empresários bem-sucedidos.
E em todas as coisas eu estou instruído. Ou seja, Paulo, ele buscava instrução da parte do Senhor, ele buscava instrução da parte do Espírito Santo de Deus, ele buscava instrução dentro da palavra. E é isso que nós precisamos fazer. Buscar este revestimento, buscar essa instrução, essa direção da parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E aí ele diz assim: e eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Nas duas situações, nas duas circunstâncias, Paulo sabia viver. Paulo se adaptava. Se a abundância era sobre ele, ele se adaptava à abundância. Agora, se a escassez chegava sobre ele se adaptava àquela escassez, mas nas duas coisas ele glorificava o nome do Senhor. Nas duas coisas ele continuava obedecendo ao Senhor, porque ele sabia que as duas coisas serviriam para o seu crescimento na sua caminhada com Cristo. Então, igreja, não fuja das dores. Nós não podemos estar procurando as dores. Mas quando a luta chegar, terminando 2023, 2025, terminando 2025, uma irmã me procura. Pastora, eu posso ir para a igreja orar? Falei, pode, minha querida. Inclusive, eu estou até querendo falar com você, porque Deus me deu uma visão contigo. Tá bom, eu vou ir. Aí ela não veio. Ela não veio nem para falar comigo, nem ela veio para orar. Passados alguns dias, poucos dias, eu procurei ela. Falei, amada, você não veio para me conversar com você. Você não veio orar como você disse que vinha orar na igreja. O que foi que aconteceu? Ela disse, pastora, é porque é assim. Eu estou passando tanta luta lá no meu trabalho, que eu estou com medo de começar uma campanha, porque quando a gente começa uma campanha, a coisa só piora. Aí é que o inimigo se levanta mesmo com grande fúria. Aí eu falei, minha querida, nós não podemos ter medo do inimigo. A palavra do Senhor, ela diz assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, se estivermos fortalecidos do Senhor, não podemos fugir das lutas, não podemos fugir das adversidades, não podemos ter medo de buscar ao Senhor. Não, eu vou ter medo, eu não vou buscar ao Senhor, porque eu sei que se eu começar a buscar o Senhor, a luta, ela vai ficar mais árdua. Ei, a luta pode ficar mais árdua, o inimigo pode levantar todo o inferno contra nós, mas o Senhor está no comando. O Senhor vai guerrear, o Senhor vai vencer a luta, o Senhor vai vencer a batalha, o Senhor vai colocar o seu inimigo por escabelo dos pés dele. Ele vai te honrar, ele vai abrir a porta, ele vai entregar nas suas mãos aquilo que exatamente você necessita. Aleluia. Então, vamos parar com isso. Eu tenho medo. Servo de Deus não tem medo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Medo já provém do adversário. Se você tiver numa situação assim, eu não vou nem orar por esta causa aqui não, porque se eu orar eu sei que o adversário vai se levantar mais ainda. Deixa ele se levantar. O inimigo só se levanta para cair. E se ele se levantar, ele vai cair. É um inimigo a menos com que tu vai ter que lutar lá no futuro. Entenda isso. Entenda isso. Com o pastor Mateus, eu gosto de citar com o pastor Mateus, porque eu converso muito com ele sobre oração. Gente, tem hora que eu me entro assim, chega uma situação, não é que eu entro, as situações chegam para mim. Como a igreja sabe, eu oro por muitas pessoas fora de Araguaína, fora do Tocantins, fora do Brasil, né? E às vezes chegam situações assim para mim, que eu chego lá, Mateus, olha, é o seguinte, eu vou entrar numa guerra aí, ó. Assim, e eu preciso que você me ajude, você tem que me dar a cobertura aí de oração, ó.
Porque essa pessoa lá, ela está precisando da vitória, ela está precisando do mover do Senhor. Eu sei que agora, antes da virada do ano, para a honra e glória do Senhor, não por mérito meu, o Senhor me deu 5 almas, coisa que de novembro para trás eu não tinha ganho nenhuma, mas só em novembro o Senhor me deu 5 almas. Eu orei pelas pessoas, explanei sobre Jesus para elas. Algumas disseram, não, eu quero me reconciliar, e outras fizeram, vai aceitar. E eu passava para o pastor Beethoven, ore. Mas é preciso que tenha posicionamento. Se eu tivesse medo de entrar na guerra dessas pessoas, elas hoje não estariam na presença do Senhor. Então a gente precisa soltar essas ligaduras que nos prendem. Nós precisamos tirar este olhar só do nosso umbigo, que a gente fica o tempo todo só orando por nós, só buscando por nós, ou talvez pela nossa casa, pelos nossos filhos, querendo somente o nosso bem-estar, enquanto tem muita gente por aí perecendo. O Senhor, Ele tem nos fortalecido. Nós podemos ganhar almas por meio de Cristo que nos fortalece. Nós podemos adentrar no terreno do adversário e sair de lá vitoriosos, trazendo almas para o Senhor por meio de Cristo que nos fortalece. Desperta, igreja! Precisamos ter este nível de entendimento, este nível de intimidade com o Senhor. Ou seja, Paulo, ele estava falando exatamente sobre a capacidade de suportar os extremos da vida. Eu costumo dizer assim, nem todo dia é dia de filé mignon. Tem dia que só vai ter a carne do pescoço. Nem todo dia é dia de festa. Tem dia que vai ser dia de luto. Então, igreja, nós precisamos ter essa postura que Paulo teve, a capacidade de suportar os extremos da vida, a pobreza, a ter fome, a estar abatido, e igualmente a riqueza, a fartura e a abundância. Então, nesta noite, receba sobre a tua vida este fortalecimento, receba sobre a tua vida este poder da parte do Senhor, para que você possa suportar os dias maus, para que você possa glorificar o nome do Senhor, não somente na abundância, mas também na escassez, entendendo que o Senhor está no controle da tua vida, está no controle da tua história, e que Ele trará crescimento, Ele trará honra, Ele trará exaltação, Ele abrirá a porta, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, porque Ele é o Senhor, e os olhos dele estão todos sobre ti. Receba nesta noite este fortalecimento da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Suportar e perdurar. Quando Paulo ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo deve ser lido à luz do versículo todo. O tudo que ele podia fazer era o poder de permanecer fiel na pobreza. Ele podia suportar a falta, a perseguição, a prisão, e sem amargura ou desespero. Paulo pôde, então a pastora Deusa também pode, essa igreja também pode, você que está sentado aí também pode, porque hoje o Senhor está te dando este fortalecimento. O poder de permanecer humilde na abundância. Ele podia ter riquezas e abundância em todas as áreas, porém ele não se corrompia com a abundância. É uma coisa que tem tirado muita gente de dentro das igrejas. Quando ele é abençoado, eu consegui a minha casa própria, eu consegui o emprego dos meus sonhos, eu consegui o meu carro daquele jeito que eu queria, o meu casamento está uma bênção,
Mas a situação está tudo tranquila. Então o que ele faz? Ele passa a adorar as bênçãos e deixa de adorar aquele que deu a bênção. Ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor, e as coisas que desagradam ao Senhor abrem brechas em nossas vidas para o adversário entrar e fazer a festa. Mas o verdadeiro servo, quando ele é abençoado pelo Senhor, ele verdadeiramente permanece na presença de Deus, porque ele sabe quem é o Senhor, ele sabe quem o tem sustentado, ele sabe quem tem estado ao lado dele. Então ele permanece fiel, não se corrompe. Então em 2026, não se corrompa, não se corrompa. Não olhe para a abundância e nem olhe para a dificuldade, mas olha para o Deus que está no controle da tua história. Aleluia. Ou seja, em vez de reclamar da privação, ele encontrava satisfação em Cristo. É assim que o servo do Senhor deve andar. Esta carta aos Filipenses traz um exemplo extraordinário para as nossas vidas. Está doendo, mas eu estou adorando. Estou chorando, mas estou adorando. Estou de luto, mas vou continuar obedecendo. Pode vir o que vier, o Senhor é comigo. Já me fortaleceu, já me renovou, já estou blindado, já estou revestido pelo teu poder. Então isso aí é uma prova apenas para o Senhor mostrar que o fortalecimento dele já está sobre mim. Aleluia. A humildade de Paulo na abundância nunca o corrompeu de maneira em que ele se tornasse arrogante ou que ele tirasse o foco de Cristo. O dinheiro, consequentemente, nunca, jamais se tornaria e não se tornou o mestre de Paulo. É muito forte isso. Muitos de nós somos movidos pelo dinheiro, somos dependentes do dinheiro. Pastora, mas não tem como viver na terra sem ser dependente de dinheiro? Tem. A única dependência que nós temos que ter é do Senhor. A dependência do Senhor, nós mostrarmos a dependência. Mas como é que eu mostro essa dependência? Eu mostro essa dependência obedecendo. Eu mostro essa dependência me posicionando diante do Senhor, cortando os laços com o mundo. Eu mostro essa dependência cumprindo os princípios que estão na palavra dele, obedecendo a palavra dele, vigiando, orando em todo o tempo. Então assim, não somente o dinheiro, mas nenhum outro tipo de mal conseguirá dominar a minha mente. Seja dependente do Senhor, não seja dependente de dinheiro, seja dependente de Cristo, não seja dependente do teu emprego, seja dependente de Cristo, não seja dependente do teu marido, seja dependente de Cristo, não seja dependente da sua esposa, seja dependente de Cristo, não seja dependente do teu pastor, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o Senhor Deus Todo-Poderoso dos altos céus te vê, sabe e conhece todas as suas necessidades e é fiel para prover tudo que você precisa. E Ele vai fazer isso em 2026. Quem crê nisso? Quem crê? Onde estão aqueles que creem que viverão o sobrenatural do Senhor no ano de 2026? Se você crê, então receba e tome posse a partir de agora. Aleluia. O poder de suportar a adversidade. Nem todos suportam a luta. Muitos abandonam no meio, outros abandonam já tão pertinho de alcançar a vitória. Mas o fortalecimento do Senhor nas nossas vidas, Ele nos faz suportar
toda frieza, toda imparcialidade das adversidades da nossa vida, a crueldade das adversidades, porque, amados, existem lutas que vêm sobre nós, que elas são cruéis, elas parecem que vão nos dilacerar, elas parecem que vão tirar a nossa vida. Muitas vezes nós somos levados ao deserto, e o deserto é escaldante, estamos ali solitários, parece que não vamos conseguir achar a porta de saída deste deserto, mas entenda algo: deserto, ele não vem nas nossas vidas para nos matar, a adversidade não vem nas nossas vidas para nos matar, mas deserto, ele vem nas nossas vidas. O Senhor nos leva até o deserto para nos dar crescimento, para nos dar capacitação, para mudar a nossa história, para trazer um novo tempo sobre a nossa vida. Se você crê nisso, receba, porque 2026 o Senhor quer verdadeiramente mostrar aqueles que estão fortalecidos nele. Aleluia. Tenha este poder para suportar as adversidades. Isso não significa que Deus nos dá a capacidade de voar ou de realizar qualquer milagre que pedimos. Entenda isso. O poder que o Senhor nos dá não é para isso. Pelo contrário, Ele nos dá a força para suportar o que Ele nos permite passar. Para com esse negócio de não dou conta. Ai, eu não dou conta mais não. Eu não dou conta, mas essa mulher é tão doente. Toda semana é uma coisa, eu não dou conta mais. Ei, se Deus colocou ela na tua vida, cuida da saúde, cuida dela, compra o remédio, porque o resto, Senhor, lhe dará força para você suportar. E isso é em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Precisamos aprender com essa epístola de Paulo, com estes versículos do capítulo 4 de Filipenses. Nós precisamos aprender que o nosso foco tem que estar no caráter, não na conquista, porque tem muita gente aí conquistando muitas coisas e neles não há nenhum caráter de Cristo. Tem muita gente por aí, entrando por muitas portas abertas, mas não possuem um caráter sem dolo. Pastor, mas o que é um caráter sem dolo? É um caráter sem mancha. Tem muita gente aí conseguindo muita coisa, puxando o tapete do outro. Tem muita gente aí conquistando muita coisa, porque ele praticamente obriga o outro a entregar para ele. Tem muita gente aí alcançando coisas de maneiras abomináveis aos olhos do Senhor. Então precisamos focar no caráter, a formação do nosso caráter. Precisamos ter um caráter de Cristo. Mediante a situação, nós perguntarmos: o que Cristo faria em meu lugar? O que Cristo faria se ele tivesse um patrão que perseguia ele? O que Cristo faria se ele tivesse muitas pessoas devendo ele e as pessoas dizendo que não ia pagar? O que Cristo faria se de repente várias pessoas se levantassem para persegui-lo? O que Cristo faria? Foca no caráter, foca na formação de um caráter totalmente dependente de Cristo. Não foque no nosso sucesso material ou de ambição. Precisamos ter o caráter do Senhor. Amém? Paulo, ele tinha vitória pela sua estabilidade espiritual, mesmo em condições terríveis. Assim sendo, a verdadeira força é manter a fé intacta.
Precisamos ter os nossos pés firmados na rocha, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir o que vier, eu sei quem está comigo, eu sei quem é o meu escudo, eu sei quem é o meu broquel, eu sei quem é que faz com que 1000 caiam à minha direita, 10.000 caiam à minha esquerda, e eu não sou atingido. Amém? Foca no caráter e não na conquista. Este versículo, ele não anula a vontade de Deus. Posso todas as coisas naquele que fortalece. O tudo posso não nos dá um cheque em branco para nós fazermos a nossa vontade, mas sim a certeza de que teremos a força para fazer a vontade do nosso Criador. Olha o quão profundo isto é. Eu vou falar de novo, para que você possa guardar isso no seu coração. Tudo posso não nos dá um cheque em branco para nós fazermos a nossa vontade. Mas o tudo posso nos dá a certeza de que teremos força para fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa existência na terra. Qual é a nossa escolha? Precisamos escolher isto para a nossa vida. Se a vontade de Deus for que a gente viva na simplicidade ou enfrente um desafio, Ele nos dará a força necessária para suportar. O nosso propósito deve ser sempre alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. É minha vontade, mas não é vontade de Deus, então eu renuncio. Isto é, tudo posso naquele que me fortalece. E para finalizar, como eu falei anteriormente, precisamos colocar toda a nossa dependência, suficiência, unicamente em Cristo. Porque o poder vem dele e não de nós. Nós não somos nada, igreja. Gente, nós sem Deus, nós não somos exatamente nada. O homem sem Deus, ele é pior do que uma folha que o vento leva para lá e para cá. Não tem nenhum valor. Mas o homem com Deus, o homem com o caráter de Cristo, o homem fortalecido pela força do Senhor, pela presença inabalável do Pai, este homem sim, ele pode suportar todas as coisas que vierem, e ele terá certeza de que ele sairá mais do que vencedor, porque ele sabe quem está no comando da sua vida. Deus está no comando da tua vida, Deus está no comando da tua história, Deus está no comando da tua casa, no comando dos teus negócios, no comando do teu coração. Ei, alegra-te, alegra-te, alegra-te. É um ano que a previsão é de muitas dificuldades, mas a palavra do Senhor diz que Ele justificará aqueles que estão nele, porque já estão fortalecidos pelo seu poder. O poder vem dele e não de nós. O verbo fortalecer está no tempo presente, indicando uma ajuda contínua, ou seja, todos os dias o Senhor se fará presente na nossa vida, uma graça constante que é renovada a cada manhã. Olha que coisa maravilhosa, o servo fiel, todas as manhãs Deus renova sobre ele a sua graça, e isso consequentemente nos liberta da pressão de sermos autossuficientes. Não precisamos nos preocupar se vai dar certo ou se não vai dar certo. Estando na dependência do Senhor, é Ele que faz acontecer, é Ele que se encarrega de arrancar as pedras de tropeço, de arrancar os embaraços, de destrancar os portões trancados, de abrir um novo caminho, de nos levar por uma nova estrada rumo ao alvo, ao objetivo, ao propósito. Entenda isso. A suficiência em Cristo
A graça que nos renova a cada manhã nos leva à dependência total de Jesus. Seja dependente do Senhor. Seja fortalecido nesta noite. Receba sobre você porção dobrada de autoridade, de unção, de revestimento do alto. Receba porção dobrada de blindagem da parte do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba uma nova visão, receba uma nova unção, porque o ano de 2026 ele é desafiador, mas você poderá vencer todas as coisas, porque Cristo já te fortaleceu. Tira a tristeza do teu rosto, te vista de roupas de alegria. O Senhor é contigo, o Senhor está no comando. Ele é o Deus da tua providência. Resumindo, tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração de triunfo, mas não sobre a conquista de metas pessoais, e sim um triunfo sobre as circunstâncias e sobre as inconstâncias da vida. Mais uma vez o Senhor fala conosco, nunca será sobre nós, nunca será sobre o nosso pessoal, mas sobre a suficiência dEle, a dependência dEle, o fortalecimento dEle, a providência dEle, o sustento dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle para conosco. Não use este versículo como amuleto para garantir o sucesso, mas como uma âncora para garantir renovadas a esperança e a fidelidade de Deus em todas as estações do ano. Em todos os momentos da sua vida você parece que não entendeu. Não use este versículo como amuleto, mas sim como âncora para garantir o renovo da esperança e o renovo da fidelidade em todas as estações da tua vida e da tua história. A verdadeira vitória é a capacidade de dizer, como Paulo disse: sei estar abatido e sei também ter abundância, porque em todas as coisas Cristo me sustenta. Amém? Tenha este posicionamento. Entenda, a verdadeira vitória nunca será sobre nós, sobre o nosso esforço, mas a verdadeira vitória sempre será sobre nós entendermos e praticarmos na nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade para o Senhor. Traga isso na tua mente, como Paulo disse: eu sei estar abatido. O meu abatimento não atingirá outras pessoas. O meu abatimento não matará outros cristãos. O meu abatimento não é o meu fim, mas o abatimento que eu passo será crescimento para a minha vida. Amém? Porque em todas as coisas Cristo me sustenta. Aleluia. Receba esta palavra sobre o teu coração nesta noite. Amém. Fica firme, fica forte, continua buscando a face do Senhor, continua consagrando os teus dias e a tua história ao Senhor, para que Ele possa designar sobre você a provisão de todas as suas necessidades. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.